Estamos aqui nessa manhã para celebrarmos a Páscoa. A Páscoa, feriado que para muitos aí fora é só mais um dia onde as famílias de repente se reúnem, distribuem chocolates, falam a respeito de um renascimento, algo dessa forma, mas não compreendem o verdadeiro significado, o sentido da Páscoa. Estamos aqui nessa manhã justamente para compartilharmos a palavra de Deus, que nos esclarece que esta é a data mais importante para nós, filhos de Deus, a Páscoa do Senhor. Antes de mais nada, eu te convido a você fechar seus olhos, vamos orar e entregar esse momento ao senhorio do nosso Senhor Jesus. Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua doce presença, Senhor. Estarmos aqui, Senhor, para recebermos aquilo, Senhor, que tu nos prometeu, Senhor. Estarmos aqui, Senhor, para compartilharmos o teu evangelho, que é o que de mais importante, Senhor, nós temos. Nessa manhã, Senhor, te somos gratos. Grato, Senhor amado, porque tu vives, Senhor, e reina, Senhor, na vida de cada um que se entrega verdadeiramente a ti, crendo, Senhor Jesus, que tu és o Cristo, o Yeshua HaMashiach, o nosso Deus Emanuel, nosso Deus bem presente. Que tu seja assim presente conosco nessa manhã, que tu derrame a presença do teu Santo Espírito sobre nós, que tu faça morada, Senhor, em nossas vidas, que nada venha atrapalhar a ministração da tua palavra, Senhor. Mas agora, Senhor, te entregamos nossas vidas e os nossos corações, Senhor, remidos em tuas mãos. Em teu precioso nome nós oramos. Amém. Amém, amados. Vamos então, sim, como não poderia deixar de ser, falarmos sobre o sentido da Páscoa. O que a Páscoa traz para nós? Como povo de Deus, eu te convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Mateus 28, verso 1. Jesus foi ressuscitado. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está, foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos, e está seguindo adiante de vós, rumo a Galiléia. Lá o vereis, atentai para o que vos disse. As mulheres então abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos! Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. Amém? Então, amados, aqui nós vemos um pouquinho a respeito da Páscoa, do seu significado. Jesus, que havia sido morto, havia sido crucificado, havia sido traído por um dos seus, havia sido julgado, havia sido condenado, havia sido torturado, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, o crucificaram, deslocaram o seu ombro, porque a cruz era grande demais, não era feita para ele, mas sim para Barrabás, e tiveram que deslocar o seu ombro para que ele pudesse caber naquela cruz e ser crucificado. Como a Nath disse, foi transpassado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele morre, ele é colocado
pela primeira vez de sua vida, num lugar destinado aos ricos. Ele foi enterrado, sim, não num lugar pobre, numa cova rasa, mas numa tumba de ricos, separados para as pessoas distintas. E lá então, as mulheres, elas vão lá ver, vamos ver o corpo do mestre, vamos ver se lá está tudo em ordem. Chegam lá e encontram um anjo do Senhor, um anjo, como diz a palavra do Senhor, reluzente, que lhes anuncia que não, vocês não têm nada aqui a encontrar. Esse que vocês procuram, esse não se encontra mais aqui. Esse ressuscitou e hoje ele vive. Vão e anunciem essa verdade. Anunciem aos meus discípulos: Cristo ressuscitou. Amém? Então, amados, essa é a certeza que eu e você nós temos, como povo de Deus, que Cristo venceu. Cristo ressuscitou para hoje reinar eternamente, para todo sempre, na vida de todo aquele que a Ele se entregar e nele crer. Amém? Ele perfectibiliza o ofício do Cristo com a sua morte, com a sua ressurreição. Lá Ele consuma todas as coisas. E então Ele cumpre com o papel, com aquilo que Ele deveria vir ao mundo, o que Ele deveria fazer. Nós vemos que os judeus também têm a Páscoa como a data mais importante do seu calendário. Não é só a nossa data mais importante, cristãos, mas os hebreus também, os judeus também têm a Páscoa como sua data mais importante. Não é o Natal, não é o nascimento de Jesus a nossa data mais importante, porque se Jesus tivesse vindo ao mundo, mas não tivesse cumprido com o papel do Cristo, não tivesse cumprido com tudo aquilo que Deus havia determinado para ele, ele teria vindo, teria pregado uma palavra de poder, uma palavra de arrependimento, uma palavra de amor, mas ele não seria o Cristo, ele seria apenas mais um dos profetas. Mas ele cumpre tudo aquilo que as Escrituras determinaram e profetizaram há séculos e séculos atrás, antes da sua vinda. Então, amados, não é o Natal a nossa data mais importante. O Natal nós vemos que comercialmente as pessoas ficam mais solidárias, as pessoas se movimentam mais, mas a data mais importante para nós cristãos é sim a Páscoa. E também, como eu disse, para os judeus. Por que para os judeus, se eles não aceitaram o Mestre? Por que para os judeus, se eles não reconheceram em Jesus o Cristo? Porque para os judeus a Páscoa é a sua passagem. Pessar, do hebraico, significa passagem. Passagem do tempo de escravidão para a liberdade. Sabemos sim que os hebreus, eles estiveram por muito tempo escravos no Egito. E lá em Êxodo sabemos que vieram então as 10 pragas enviadas da parte de Deus. E na 10ª praga houve a morte dos primogênitos. Os primogênitos de todos os filhos dos egípcios e até mesmo dos animais. E com essa praga, com a morte desses primogênitos, o coração do faraó foi tocado. E ali então o povo hebreu foi liberto e passou do tempo de escravidão para uma vida em liberdade. Mas o que eles fizeram dessa liberdade? Então, amados, os hebreus, eles foram poupados. Os seus primogênitos, quando veio o espírito da morte e levou os primogênitos dos egípcios, os primogênitos dos hebreus foram poupados. Você se lembra por quê? O Senhor, Ele determina que os seus filhos, que os hebreus, eles sacrificassem um cordeiro e com o seu sangue aspergissem os umbrais das portas, para que quando o espírito da morte viesse, não lhes tocasse, não adentrasse para dentro da casa dos filhos de Deus. Então eles foram poupados, e é isso que eles celebram a vitória sobre a morte. Veio o espírito da morte, mas nós, povo de Deus, fomos poupados, ele não nos tocou. Então eles celebram a Páscoa como um memorial de uma grande vitória. Amém? Antes, um povo escravo dos egípcios, através da morte dos primogênitos, eles foram libertos do faraó. Eles foram poupados pelo sangue de um cordeiro que foi sacrificado. Então eles puderam passar do Egito, do tempo de escravidão, para Israel.
para a terra prometida. Esse é o significado, é por isso que os hebreus celebram a Páscoa, essa passagem, todo este acontecimento que para eles tem sim como a sua maior vitória. Mas para nós cristãos, o que nós celebramos na Páscoa? Também para nós significa uma passagem, também saímos de um lugar e fomos para outro. Para nós temos também uma passagem do tempo de escravidão, escravidão do pecado, escravidão do jugo de Satanás, para um tempo de liberdade em Cristo, para a vida eterna em Cristo. Amém? Então para nós também ela não deixa de ser uma passagem muito maior, muito mais forte do que para os hebreus. Nós na verdade saímos de um tempo terrível, um tempo onde estávamos separados por Deus, como disse muito bem a Nath, um tempo separados de Deus porque estávamos ali escravizados pelo pecado, mas através do sangue de um cordeiro santo, perfeito, através deste sangue derramado lá naquela cruz, eu e você tivemos a absolvição dos nossos pecados. Sobre nós toda a culpa foi lançada em terra, e hoje nós somos inculpáveis diante de Deus, se nós crermos que sim, este sangue é o sangue poderoso para nos perdoar, lavar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Amém? Então, amados, nós não éramos como os hebreus, escravos de um povo, nós éramos escravos do pecado. Por causa de Cristo, nós fomos então reconciliados com Deus. Nós fomos libertos, não de Faraó, mas nós fomos libertos da escravidão de Satanás. Um primogênito, na verdade, o primogênito de toda a criação, teve que ser sacrificado. Não primogênitos de um povo, mas o primogênito, aquele que já havia antes de tudo, aquele que por ele todas as coisas foram criadas, através do sacrifício do primogênito. Eu e você então tivemos a nossa vitória. Amém? Amém, amados. Então essa é a nossa passagem, a nossa Páscoa, a passagem da morte para a vida, a passagem de um tempo de escravidão para um tempo em liberdade, a passagem da morte para uma vida eterna com Deus. Amém? Por isso nós temos que nos alegrar, por isso que nós temos que celebrar a Páscoa, por isso que ela precisa ser viva a cada dia nos nossos corações, crendo que Jesus, Ele consumou todas as coisas que nós precisávamos, tudo aquilo que eu e você mais precisamos, porque se o homem estiver separado de Deus, ele não tem nada. A pessoa que está separada de Deus, querido, pode ser uma pessoa rica, próspera, uma pessoa saudável, uma pessoa bonita, ela não tem nada. Ela está vivendo em morte, ela está vivendo em desobediência, ela está vivendo como escrava, mas não percebe. Mas ela é escrava sim, não de Faraó, mas o terrível Faraó de todos os faraós, o diabo. Então, amados, nós temos que viver sim essa verdade, crendo que Jesus é o Cristo, e Ele se tornou o Cristo para que nós tivéssemos acesso a todas essas coisas em Deus, toda a nossa problemática fosse solucionada. Amém? Então vamos falar sobre o que a ressurreição de Cristo, a vitória dele sobre a morte, nos traz pontualmente para os nossos dias. Ok, pastor, entendi que agora, então, através de Cristo, eu me reconcilio com Deus, Ele me deu a vitória, porque Ele pagou o preço do meu pecado. Mas e agora? O que vai ser diferente na minha vida? Então nós vamos ler aqui alguns trechos da palavra de Deus que fala a respeito do que eu e você recebemos com a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O que a ressurreição de Cristo nos traz como seu povo. Amém? João 11, 25. Pode abrir sua Bíblia lá. Em João 11, 25, a palavra do Senhor nos diz: esclareceu-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Pergunta para a pessoa do seu lado: tu crês nisso? Queridos, aqui como está escrito, a ressurreição de Cristo, ela nos dá a vida eterna.
diz ali que aquele que crer, não aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que já ouviu falar, aquele que está convencido, mas aquele que verdadeiramente crê, aquele que teve a revelação no seu coração do Evangelho, esse sim, como está escrito, esse que crer que tu és o Cristo, o Filho de Deus, esse não morrerá eternamente. Sim, os nossos corpos físicos morrerão. Não fomos criados por Deus para morrer, mas nossos corpos perecerão, porque sim, nascemos no pecado, nascemos do pó e para o pó voltaremos. Mas nós não morreremos eternamente se crermos em Jesus como Cristo. Aleluia! Amém. Essa é a primeira vitória que eu quero te entregar aqui nesta manhã. Ele nos dá a vida eterna, amados. Que mais você precisa? Que maior tranquilidade, que maior certeza você precisa no seu coração, esperança, do que saber que não importa se os dias sejam maus, não importa se a doença conseguir me abater, eu sou herdeiro de um lugar especial preparado por nosso Deus, para não viver aqui por 50, 80, 100 anos, mas para viver a eternidade, eternamente ao seu lado, queridos. Essa é a maior vitória que nós podemos encontrar na palavra de Deus. 1 Coríntios 15, verso 4. Diz a palavra: foi sepultado, verso 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. O que isso significa? Que Jesus ele veio para cumprir as Escrituras. Ele não seria o Cristo se ele não tivesse cumprido com tudo aquilo que havia sido dito, profetizado nas Escrituras. A pastora Aline, no último culto, trouxe lá Salmo 22, que fala justamente sobre a vida do Messias, como seria a sua vida e morte, que ele pereceria no madeiro, que ele viria para nos resgatar das trevas. Ele cumpre as Escrituras fielmente, como nosso perfeito e verdadeiro Rei, profeta e sacerdote. Amém? Então Jesus não poderia vir e fazer a sua própria vontade, mas ele veio escravo da vontade do Pai, para cumprir com a vontade dele sobre a face da terra, sobre tudo aquilo que havia sido profetizado nas Escrituras, e ele cumpre perfeitamente. Ele vai e é levado a uma morte, e morte de cruz, mas ele vence a morte e ele ressuscita. Amém? Então ele vence e cumpre as Escrituras. Apocalipse 1, verso 17 e 18. Você que não trouxe sua Bíblia, pode acompanhar no telão. Apocalipse 1, verso 17, diz assim: assim que o admirei, caí aos seus pés como se tivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Jesus ele teve que perecer, ele teve que sim morrer por nós, para descer sim ao mundo dos mortos, e lá sacar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Amém? Aquilo que lá no Éden nós recebemos como recompensa da nossa desobediência, da nossa incredulidade, de não crermos que o pacto que Deus havia dado era um pacto perfeito, era um pacto necessário para que o homem permanecesse na presença de Deus e tivesse acesso a tudo da parte de Deus. Como o homem não creu naquele pacto que foi entregue lá no Jardim do Éden, ele teve como recompensa a morte. A morte. A morte que todos nós estamos sujeitos agora como descendentes de Adão e Eva. Mas Jesus, ele veio, ele morre, ele vence o diabo, toma as chaves da morte e do inferno e vive para sempre. E nos promete que eu e você também não passaríamos mais pelo dano da segunda morte, mas nós com ele também viveríamos eternamente. Amém? O poder da morte não está mais sobre você. Fale para a pessoa que está ao seu lado: o poder da morte não está mais sobre você, porque Jesus venceu a morte. Amém? Então, amados,
Como eu quero dizer nesta manhã, não há nada mais precioso que um homem e uma mulher possa receber neste mundo. O maior presente que uma pessoa pode receber é o Evangelho. O Evangelho, amados, o Evangelho que nos dá a certeza de todas essas coisas, que muda a nossa vida, transforma as nossas vidas, faz com que nós venhamos a nos arrepender do tempo da incredulidade, do tempo que andávamos separados de Deus, e hoje em Cristo nós temos acesso a todas as coisas. Amém? Vamos lá, Romanos 6, capítulo 6, verso 9 ao 11. Romanos 6, verso 9 ao 11. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Amados, em Cristo, nós necessariamente precisamos estar mortos para o pecado. O pecado não pode ser uma coisa natural para nós. Nós não podemos permanecer pecando. Nós precisamos, como diz a palavra, estarmos mortos para o pecado e vivos para Deus, porque Ele se sacrificou para vencer o pecado. Como nós vamos viver uma vida como se essas coisas não tivessem importância? Como nós vamos viver como nécios, insensatos, vivendo uma vida como os tempos de antigamente, sem nos preocuparmos com o pecado? Amados, hoje a palavra nos diz, porque Cristo morreu uma única vez, perfeitamente, e ressuscitou o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Hoje nós não podemos mais viver para a morte, não podemos mais viver para o pecado. As pessoas aí fora estão apavoradas com essa doença, não vêm nem sequer às igrejas. Por quê? Porque temem a morte. Temem a morte tem o poder sobre elas. Elas temem a morte a tal ponto que lá no seu interior, lá no íntimo da sua alma, elas sabem que depois da morte haverá o julgamento. E elas sabem que não estão reconciliadas com Deus. Queridos, todo aquele que não está reconciliado com Deus, esse teme a morte, porque sabe que o que virá sobre ela será o dano da segunda morte. Viver separados de Deus por toda a eternidade. Você já imaginou viver separado de Deus? Não por 1 ano, 50, 100, por toda a eternidade. Porque Deus nos respeita, amados. Ele nos ama. Ele nos dá sim o livre-arbítrio. Se nós, na nossa vida aqui na terra, não desejamos viver com Ele, reconciliados com Ele, por que Deus nos escravizaria pela eternidade para vivermos ao seu lado? Deus respeita a nossa decisão, o que nós aqui nessa terra desejarmos. E ok, amém, que seja feita a tua vontade. Eu te respeito, não deseja viver comigo, viva separado de mim por toda a eternidade. Agora a palavra nos diz completamente diferente disso. A palavra nos diz que nós devemos sim vivermos para Deus por toda a eternidade, por toda a eternidade. E a nossa eternidade começa agora, aqui como filhos de Deus, reconciliados com o Pai. Essa já é a nossa eternidade. Esse já é, sabe, o nosso júbilo que nós temos e recebemos da parte do Pai. Nós já desfrutamos aqui na terra com a sua presença, amém? Então, por causa da ressurreição de Cristo, nós somos livres do pecado. Atos 17:3. Diz a palavra: explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Amém? Então, amados, Atos 17:3 nos diz justamente isso, que era necessário que ele padecesse. Era necessário porque a sua morte lá naquela cruz e a sua ressurreição seriam a prova cabal, inequívoca de que ele é o Cristo.
Porque hoje nós podemos ter a fé de que Jesus é o Cristo, a fé maranata de que Ele é o Cristo, Ele veio e Ele também voltará, porque Ele cumpriu, Ele morreu como era necessário que Ele padecesse, e Ele também ressuscitou dentre os mortos. Então Ele prova para mim e para você, para a igreja, de que Ele é o Cristo. A ressurreição de Jesus nos traz isso, essa prova inequívoca. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Amados, nós não somos mais ovelhas sem um pastor. O nosso pastor não morreu, Ele ressuscitou, Ele vive e Ele segue nos pastoreando. Nós somos um povo, um rebanho, que temos um pastor. Mais um resultado da ressurreição de Jesus. Nós não estamos nesse mundo sozinhos, como ovelhas desgarradas, perdidas, abandonadas, sem um pastor, sem um bom pastor. Nós temos sim o nosso bom pastor para estar ao nosso lado a cada dia, nos auxiliando nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, sendo conosco a cada dia como Deus Emanuel, Deus bem presente. Amém? Você acorda de manhã, você pode clamar pela sua presença e Ele estar ao seu lado, pegar na sua mão e lhe dirigir, e lhe apoiar, e lhe ensinar, e, ser contigo por todo o seu dia, se você assim desejar. Mas as pessoas perecem pela sua incredulidade. Não, deixa Jesus lá, deixa que eu tomo conta da minha própria vida, eu tomo conta, eu tomo as minhas decisões, eu sei o que eu faço. A incredulidade do coração, do meu e do seu coração, queridos, do nosso coração, sim. A incredulidade que habita em nós. Achamos que nós somos capazes, que nós temos muita sabedoria, força no nosso braço para vencermos sozinhos, e vivemos assim os nossos dias, tomando decisões por nós mesmos, e depois que estamos lá sofrendo a consequência da nossa decisão desastrosa, então pedimos a intervenção do nosso Deus. Vem, Senhor, e me ajuda, me socorre, me livra da minha dificuldade. Seria muito mais fácil se, como eu disse, nós tomássemos a mão do nosso Mestre e com Ele caminhássemos e andássemos sobre o mar, sobre as águas, sobre todas as dificuldades, ao lado dEle, o nosso bom pastor. Amém? Então, amados, a ressurreição de Jesus nos traz isso, acesso ao nosso Mestre, acesso ao nosso pastor, que nos cuida a cada dia, de todo aquele que permitir que isso aconteça. Amém? Vamos de novo lá para Romanos 1, 4. Romanos 1, verso 4. E com poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, Jesus Cristo, pela sua ressurreição, Ele prova para todos que Ele é o Filho de Deus. Nós temos a certeza que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus com Deus, pela sua ressurreição. Amém? A Páscoa nos traz isso, a ressurreição de Cristo nos traz essa certeza, que Jesus verdadeiramente era aquele que Ele havia anunciado, era aquele que Ele havia tentado provar por todos os seus anos sobre a face da terra, e além, depois, após a sua ressurreição, quando ele volta à terra e segue anunciando aos seus discípulos que Ele era o Cristo, o Filho de Deus, aquele ao qual Ele havia anunciado, amados. Então, vemos que a ressurreição nos traz essa prova de que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 17 e 19. Estamos indo para o final. 1 Coríntios, capítulo 17, verso 19. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. 1 Coríntios 15. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Amados,
Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Que fé é essa? Teríamos fé em quem? Em somente mais um que veio a este mundo, profetizou palavras, sabe, de poder, de vida, de amor. Se Jesus não houvesse ressuscitado, como diz a palavra, vã seria a nossa fé. As pessoas que têm uma fé aí fora em outras coisas, vã é a vossa fé, é a fé deles. Agora, nós que temos Cristo, nós não temos uma fé vã, uma fé duvidosa, mas como diz ali no verso 17, verso, na verdade, 17, exatamente, que a nossa fé, ela seria uma fé que para nada serviria. Está ali, verso 17, vã a vossa fé, não teria utilidade alguma. Entende isso? Por isso que nós falamos que a Páscoa é sim o feriado mais importante, não é o Natal. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé naquele que havia vindo. Mas porque Ele ressuscitou, a nossa fé é uma fé concreta, viva e eficaz. Amém? Romanos capítulo 5, verso 9. Ah, mas são tantas as coisas? Sim, tudo isso a ressurreição nos traz. Romanos 5, verso 9 ao 10. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Amém, amados? A ressurreição de Jesus, ela nos faz sermos amigos de Deus. Você já pensou que Deus olha para você, você que crê que Jesus é o Cristo, você que já abandonou a sua vida, a sua velha vida, sua vida de pecado, você que está reconciliado com Deus, Deus olha para ti e te enxerga como um amigo, um cooperador do seu reino sobre a face da terra. Deus nos ama, amados. Nós somos seus amigos. Então aqui nós vemos que sim, nós somos salvos da ira de Deus. Porque Deus, você acha que Deus, Ele não fica cansado, Ele não se ira contra o pecado? Ele fez o homem perfeito, puro, santo, e o homem transgride, o homem peca, o homem desobedece a Deus. Você acha que isso tudo passará impune? Não, virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus virá sim sobre os filhos da desobediência, mas nós que estamos reconciliados com Deus, nós não sofreremos a ira de Deus, porque nós somos os seus amigos. Amém? Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará a vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Amados, nós somos ressuscitados através da ressurreição de Jesus. Nós também seremos, assim como Ele foi, ressuscitados, e receberemos um corpo glorificado para passarmos a eternidade ao lado de Deus. Então esta é mais uma promessa que a ressurreição de Cristo nos traz. Nós também ressuscitaremos e receberemos, sim, um corpo diferente do que esse corpo carnal, esse corpo corruptível, mas nós receberemos um corpo glorificado, livre e imune ao pecado por toda a eternidade. Amém? Penúltima referência, 1 Pedro 1, verso 3 e 4. 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá,
nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Amém? Veja que palavra poderosa, amados. A ressurreição de Jesus, ela faz com que eu e você estejamos dentro de uma herança eterna, dentro de uma viva esperança, que jamais ela poderá se extinguir, nem tampouco ser desonrada, ou que perderá o seu valor, mas na verdade ela será preservada nos céus para nós. Amém? Então não importa, amados, por mais que o inimigo tente nos atacar, nos afligir, se nós permanecermos nesta aliança, nada poderá nos vencer. Amém? Então, nós temos uma viva esperança, a aliança feita com Deus através de Cristo e da sua ressurreição. E a última referência, Atos 17, 31. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Aqui está falando de Deus, Deus o Pai, porque Deus determinou um dia, um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem, Jesus, o Cristo, que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Amém, amados? A ressurreição de Jesus faz com que ele se torne o nosso justo juiz. Se ele tivesse perecido, ele não poderia vir para julgar os vivos e os mortos. Ele não poderia cumprir com o papel que Deus havia destinado a ele. Mas como ele ressuscitou, hoje ele é sim o justo juiz que julgará a todos. Então, amados, a ressurreição de Jesus também nos traz esta verdade, que sim, ele um dia, ele julgará a toda a humanidade, o dia do seu julgamento, e nós passaremos também por esse juízo. Por isso eu te pergunto, que valor você tem dado para isso? O quanto você tem vivido, não debaixo de um medo, mas debaixo de uma certeza de que você será inculpável no julgamento de Deus. Você passará ileso, porque em você há a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro está sobre você. E assim como lá no tempo do povo hebreu, o espírito da morte não pôde adentrar a casa dos hebreus, porque havia a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Assim eu e você também, que recebemos a Jesus, o seu sacrifício e a sua ressurreição, nós também temos a marca do Cordeiro, o seu sangue sobre nós, que no dia do julgamento passará, não nos condenará. Amém? Então, amados, esse é o significado da Páscoa. Talvez um pouco diferente do que lá fora está sendo celebrado, mas na verdade essa é a nossa alegria. Tudo isso e muito mais, na verdade, as Escrituras nos trazem como revelação a respeito da ressurreição de Jesus. Todos estes presentes nós temos acesso através da ressurreição de Jesus. Então, que a gente possa viver com essa alegria diária, dia após dia, vivermos a verdade de que Jesus ressuscitou e hoje Ele vive. Ele é o Cristo que consumou todas as coisas conforme a vontade de Deus. Amém? Amém. Maite, quer trazer as crianças? Amém. Queria convidar então as crianças a passarem aqui à frente. Enquanto elas vão se preparando, eu te peço que você feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, graças, Senhor, te damos pela Tua palavra, Senhor, que penetrou, Senhor, em nossos corações para nos despertar, Senhor amado, daquilo, Senhor, que a Tua ressurreição nos traz como Teu povo. Que possamos viver, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, a Tua vida, a Tua morte e a Tua ressurreição, Senhor, para que nós não venhamos viver mais dentro do tempo da incredulidade, não venhamos mais a viver escravos de Satanás, debaixo da maldição do pecado, separados de Deus, mas que em Ti, Senhor Jesus, que é o Cristo, nós possamos viver uma vida nova, uma vida liberta, uma vida em que sobre nós não há mais condenação, mas nós somos livres para
para viver eternamente junto de Deus. Abençoa o teu povo, Senhor, que possamos nós também sermos agentes, Pai, que semeiam essas boas novas, que possamos entregar essas verdades às pessoas, Senhor, ao nosso redor, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, para que recebam a Ti, Jesus, como Cristo em suas vidas, e não pereçam, mas tenham a vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor.